Olá pessoal, quem está procurando um notebook já deve ter ouvido falar nos Ultrabooks. Talvez até tenha encontrado um deles numa loja e se surpreendido ao ver como eles são fininhos e leves. Mas o termo ainda causa bastante confusão. Afinal de contas, o que torna uma máquina um Ultrabook? Eles são diferentes dos netbooks? E afinal de contas, qual a vantagem em relação a um notebook tradicional? Ultrabook é um termo cunhado pela Intel para descrever uma espécie de evolução do notebook. São máquinas mais finas, mais leves e com melhor autonomia de bateria do que os portáteis tradicionais. Elas também levam menos tempo para dar boot e para acordar da hibernação, ou seja, ficam prontas para o trabalho rapidinho. Isso graças ao uso de unidades SSD, baseadas em memória flash, para armazenar os dados, em vez dos tradicionais HDs. Os Ultrabooks também são otimizados para consumir menos energia. Uma máquina pode funcionar por 5 horas ou mais com uma única carga de bateria. É a Intel quem dita as regras. Para ser chamada de Ultrabook, uma máquina tem que cumprir uma série de requisitos. O modelo com tela de 13 polegadas, por exemplo, não pode ter mais de 1,8 centímetros de espessura. Os processadores têm de ser Intel Core, de segunda geração, seja i3, i5 ou i7. E modelos de ultra baixa voltagem, ou seja, que consomem menos energia que o processador de um notebook comum. Também há limites como uma autonomia mínima de bateria, 5 horas, ou o tempo máximo que a máquina pode levar para acordar da hibernação, 7 segundos. Nada impede que um fabricante faça uma máquina fina como um Ultrabook, mas que não preencha todos os requisitos, ou que use um processador da AMD. Ela só não vai poder ser chamada de Ultrabook. Não confundam um Ultrabook com um netbook. Um netbook é um notebook nanico, com tela pequena e poder de processamento limitado em relação aos notebooks tradicionais. Eles se tornaram populares basicamente pelo preço, que pode chegar a menos de R$1.000. Já um Ultrabook é um notebook que entrou numa dieta. Apesar de mais fino e mais leve, ele é tão poderoso quanto o notebook tradicional. Para chegar nesse ponto, os Ultrabooks incorporam tecnologia bastante avançada, o que se reflete no preço. Eles são muito mais caros que um netbook e às vezes até que um notebook, mas os Ultrabooks também têm desvantagens. Como eles são muito finos, geralmente não há espaço no gabinete para um drive óptico, e a bateria é selada dentro da máquina. Isso significa que se algum dia ela deixar de reter a carga, você vai ter que levar a máquina inteira para assistência técnica. As unidades SSD também têm uma desvantagem. Apesar de mais rápidas que os HDs tradicionais, elas ainda são muito caras, especialmente os modelos de alta capacidade. Por isso, a maioria dos Ultrabooks usa SSDs de 128 ou 256 GB, o que pode parecer estranho para quem está acostumado a ver nas lojas notebooks com HDs de 500 GB ou 1 TB. Mas o principal problema da primeira geração de Ultrabooks é o preço. O modelo mais básico custa cerca de R$ 2.800, e os mais sofisticados podem chegar a R$ 6.000. A Intel já está ciente disso e está trabalhando junto aos fabricantes para reduzir o preço. A empresa afirma que, já no final de 2012, vai ser possível encontrar aqui no Brasil Ultrabooks por cerca de R$ 2.000. Nós aqui da PC World já testamos alguns Ultrabooks e chegamos à conclusão que, apesar do preço e alguns deslizes em uma máquina ou outra, eles são uma ideia que veio para ficar. Se não pelos esforços da Intel e dos fabricantes, pelo simples fato de que eles são uma evolução natural dos notebooks, que seguem uma das leis mais básicas do mundo da tecnologia. É a Lei de Moore, criada pelo cofundador da Intel, Gordon Moore. Ela diz simplesmente: cada geração de hardware é mais poderosa, mais barata e menor que a anterior. Se você ainda tem alguma dúvida sobre os Ultrabooks, deixe ela aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de assistir nossos outros vídeos aqui no YouTube e de nos seguir no Twitter. Até mais!